Gente, boa noite. Estamos começando aí a nossa segunda aula do nosso Lidere, né? Lidetense 2024. Onde nós falamos do início da nova vida, que é a conversão, e a partir do momento, né, que você se converte, na realidade, já no momento em que você recebe o Espírito Santo, que ele entra em sua vida, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, você já passa a ter esse amado Espírito Santo na sua vida como seu fiel companheiro. E eu quero começar exatamente falando sobre relacionamento, que é muito ruim viver uma vida isolada das pessoas. Provérbios, né, no livro de Provérbios, o próprio Salomão vai dizer que quem se isola vai contra a sabedoria. E é importante, sim, construir relacionamentos, amigos mais chegados que irmãos. E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta. Você tem ou teve um bom amigo? Qual a experiência mais significativa que você já vivenciou com ele? Pense aí, pode compartilhar se você quiser, aí nos comentários. Então, a partir do momento em que nós construímos esse relacionamento com pessoas, porque o Senhor nos fez para sermos seres sociais, o Senhor nos criou para ter comunhão, Ele disse que não era bom que um homem estivesse só. E é claro, querido, que não é só sobre o relacionamento conjugal ali, o casamento entre Adão e Eva. Mas não é bom que um homem viva só. É importante que estejamos cercados por pessoas que nos fortaleçam, que nos cresçam. Agora, o Espírito Santo, além de ser a terceira pessoa da Trindade, ele é o nosso amigo. E é essa relação tão estreita de amizade que quando Jesus veio aqui, ele construiu com os seus discípulos. Uma relação de companhia, uma relação de proximidade, uma relação de amor. Ele vai chegar em algum momento e dizer, já não vos chamo mais de escravos, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês, de amigos. E é por isso que nós temos que ter essa relação. Só que Jesus não está hoje mais fisicamente entre nós, mas nós temos o Espírito Santo, que é esse amigo presente em todas as horas. Então, em sua opinião, qual o significado dessas palavras, quando Jesus chama os amigos dele, os discípulos dele de amigo? Qual o significado disso para você? Qual a importância disso para você? Em João capítulo 14, versos 16 a 17, Jesus disse, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então, o próprio Jesus está nos afirmando que ele não nos deixaria sozinho, ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria jogado ao léu. A mesma relação que ele estava construindo com seus discípulos aqui na terra, de amizade. Você percebe que no decorrer da caminhada de Jesus, Jesus constrói uma relação de intimidade a ponto de abrir o coração para eles na última noite em que ele esteve com os discípulos, Chamou-os para orar, chamou-os para ter comunhão. Ele disse que não queria partir sem que antes se assentasse à mesa com os seus discípulos para participar daquela última ceia. E ele está dizendo que ele partiu, mas ele deixou alguém, um outro consolador. Então, vamos entender aqui quem é o Espírito Santo. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, uma energia cósmica que flui e que age na vida das pessoas. Mas será que o Espírito Santo é somente isso? Mas não. O Espírito Santo não é uma energia cósmica. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele é Deus e ele é uma pessoa. E a nossa aula hoje exatamente vai abordar isso, basicamente isso, sobre o Espírito Santo como Deus e o Espírito Santo como uma pessoa. E como a gente entender isso, ok? Se o Espírito Santo é Deus, então, na sua opinião, quais são as características que Deus tem e que o Espírito Santo possui? É claro que essa pergunta ela dá margem para diversas respostas. Mas eu gostaria que você compartilhasse aí, ok? Coloca aí características que o Espírito Santo de Deus tem e que o próprio Deus tem.
sendo ele Deus, ele tem que ter a mesma característica. Concorda? Então, vamos lá. Então, nós podemos descrever aqui, de diversas, 3 características que o próprio Deus tem e que o Espírito Santo de Deus também tem. Mas antes de falar isso, eu quero refrescar a memória de vocês sobre dois padrões de características do nosso Deus. Ele tem as características comunicáveis e as incomunicáveis. Então, as características comunicáveis foram aquelas características que Deus tem e ele compartilhou com a humanidade. Ao criar um homem, ele compartilhou essas características conosco. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. E nós, como homens, podemos amar. A Bíblia diz que Deus é longânimo e nós podemos desenvolver longanimidade. A Bíblia diz que Deus é um Deus de paz e nós podemos ser pacíficos. Ok? Então são características que Deus transmitiu no seu DNA divino por meio do seu Espírito a nós. Só que existem características que na teologia nós chamamos de características incomunicáveis, que são características que Deus possui, mas que não compartilhou com o ser humano. E essas características já estão aí na sua tela: a onipresença, a onisciência e a onipotência. A onipresença nos fala que o Senhor está presente em todos os lugares. A onisciência nos fala que o Senhor sabe de todas as coisas. E a onipotência, o Senhor tem todo o poder. Então, nosso Deus, ele compartilhou conosco. Então, essas características, como só pertence a Deus, ele não compartilhou com nenhuma outra criação dele. Não apenas com o homem, mas ele não compartilhou com nenhuma outra criação, nem com os anjos. Então, para que nós entendamos que o Espírito Santo é também Deus, o Espírito Santo precisa ter essas características. E é por isso que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus, também por essas características que o Espírito Santo de Deus tem. Então, ele está aqui com um amigo, ele está presente aqui, mas ele está presente com vocês aí na casa de vocês. Isso é a onipresença. Ele é todo poderoso. Amém? Então, dito isso, colocado isso para vocês, uma outra pergunta para reflexão aí. Se o Espírito Santo é Deus, como devemos nos comportar diante dele? Qual deve ser a nossa postura diante do Espírito Santo? Alguém quer compartilhar conosco? Se o Espírito Santo é Deus, como deve ser a nossa postura com ele? Como nós devemos nos relacionar? Eu iniciei a aula de hoje falando sobre amizade, relacionamentos. E nós sabemos, a intimidade aumenta de acordo com as relações que vamos construindo, de conversa, diálogo, de interação. Quanto mais visitas você faz na casa dos seus amigos, mais próximos e mais acesso você vai ter a esse ambiente. Então o Espírito Santo é Deus e nós precisamos nos relacionar com ele a ponto de construirmos uma relação mais íntima e mais próxima com ele. Então, como deve ser o nosso comportamento? Se ele é Deus, devemos nos portar da mesma forma que nos portamos com Deus. E aqui entra algumas questões muito importantes para ser dita. Primeira questão é que as pessoas, elas às vezes esquecem que elas estão diante da presença do Espírito Santo. E acabam fazendo algumas besteiras que podem custar muito. Vou dar um exemplo, Ananias e Safira. Você já sabe, está lá em Atos capítulo 5, vai dizer que esse casal vendeu uma porção de terra e ao vender essa porção de terra, eles deveriam devolver aos apóstolos uma quantia relativa a isso. Proporcional, o texto sugere isso, proporcional, ou talvez até tudo, como vemos no capítulo 4, que os apóstolos vendiam e depositavam nos pés, os cristãos vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos. Só que quando eles chegam para dar o relatório a Pedro acerca da venda, eles mentem. Lá na casa deles, a esposa e o marido combinam em falar aos apóstolos uma quantia que era diferente da quantia que eles haviam vendido. E ambos, ao aparecer diante do apóstolo Pedro, cada um em seu momento, eles mentem e ambos morrem. E antes de morrer, o apóstolo diz aos dois: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. Percebe que essa atitude desse casal
feriu grandemente o Espírito Santo, a ponto de serem mortos com o peso da justiça de Deus. Nós, como cristãos, a partir do momento da nossa conversão, nós temos o Espírito Santo de Deus morando em nós. E nós precisamos compreender que essa presença do Espírito Santo tem que ser reverenciada, respeitada. A presença do Espírito Santo é a presença do próprio Deus em nós. No Antigo Testamento diz que quando o Espírito de Deus desceu sobre o templo que Salomão havia construído e estava ali inaugurando, o texto diz que os sacerdotes não puderam ficar em pé. Tamanho poder da Shekinah, a presença de Deus naquele lugar. Então, diante do Espírito Santo, devemos ter reverência, devemos ter respeito. Agora, o Espírito Santo de Deus também é uma pessoa. E como uma pessoa, como deve ser a nossa relação com Ele? Eu gostaria que você trouxesse à memória, agora, a relação que você constrói com seus pares, com seus amigos, com seus parentes. Como é essa relação? Como é a sua relação com o seu marido, com o seu esposo, com a sua esposa? É uma relação de proximidade? É uma relação de intimidade? Deixa eu dar um toque. Quanto mais íntimo do Espírito Santo você for, quanto mais próximo do relacionamento com o Espírito Santo você estiver, mais próximo de um relacionamento benéfico com as pessoas você terá. Eu não estou dizendo que as pessoas serão benéficas com você, mas estou dizendo que você será benéfico em relação a essas pessoas. E é óbvio que ao ser benéfico com essas pessoas podem ser benéficas com você ou não. Porque você vai estar tendo tanto proximidade do Espírito Santo que você vai desenvolver as características de Jesus. E Jesus, ele ficou com raiva, e nós aprendemos ontem que podemos ficar com raiva sem pecar. Jesus ficou feliz, Jesus ficou alegre, Jesus chorou com a morte de um amigo. Jesus, ele era homem, ele veio como homem, habitou entre nós, mas em todo o tempo teve uma vida santa e impecável. Quanto mais próximo ao Espírito Santo, quanto mais companheiro do Espírito Santo, quanto mais você estiver nessa relação de intimidade com Ele, pode ter certeza, você vai conseguir viver nessa terra sendo pacífico, sendo amoroso, sendo sensível à necessidade alheia, sendo justo, tendo raiva contra o pecado, sim, contra aquilo que é incoerente às Sagradas Escrituras. Pedro, quando ele negou Jesus, por mais que ele tentou esconder que não o conhecia, foi impossível, porque ele havia estado tanto tempo com Jesus, que o jeito de ser de Jesus impregnou em Pedro. Amados, quando Jesus orou pelos seus discípulos, antes de ir para o céu, ou antes de ser entregue à morte, na sua última semana, ele disse assim para Deus: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, disse que nós não devemos nos afastar das pessoas ou dos incrédulos, até porque se fosse assim, nós não estávamos aptos a viver nesse mundo. Mas deveríamos nos afastar daqueles que se diziam cristãos e não se comportam como tal. Então, o que eu quero dizer é que é possível você viver ao lado de um drogado, ao lado de uma pessoa que bebe, ao lado de uma prostituta, viver ao lado no sentido de se relacionar, de conversar, de ter acesso a essas pessoas lá no seu local de trabalho e não se corromper, desde que você esteja cheio do Espírito Santo. Por muito tempo nós vimos as regrinhas do não pode funcionando na igreja como meio de blindar as pessoas a não se corromperem. Por exemplo, tinha uma ação, um evento da escola, um evento social, às vezes sim, tinha uma música secular, mundana, e às vezes é algo importante para os filhos, e os pais falavam assim: eu não vou com você, eu não vou levar porque nós não podemos acertar a roda dos escarnecedores. É claro que isso aqui eu não estou falando que é uma regra geral que tem que ser assim, mas o qual é mais fácil? Você treinar o seu filho, ou treinar você mesmo, buscar o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo e influenciar nesses momentos, quando não podendo sair deles, ou você
fugir disso. Amado, às vezes nós olhamos para uma vida religiosa como se fosse um monastério. É como se fôssemos os monges, né, do período aí medieval, que se afastavam das cidades e iam para os montes, moravam em lugares desérticos com a intenção de fugir do pecado. Gente, o pecado não mora fora. O pecado mora aqui dentro. As cobiças, os desafios, os desejos, a corrupção mora aqui. É claro que, e nós vamos ver isso na última aula, tá? Eu nem vou falar muito sobre isso agora, mas na aula 7 nós vamos ver a luta que nós temos e contra os 3 grandes inimigos que nós enfrentamos enquanto estamos aqui. Mas a gente precisa compreender que é nosso coração. Então, se nós enchermos o Espírito Santo, a partir da leitura bíblica, que é a próxima aula que nós vamos estar falando, da aula, né, aula 3, vamos estar falando sobre isso. Leitura bíblica, a partir de uma dieta espiritual saudável, isso, resumindo, você ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, pode ter certeza, em qualquer lugar que você chegar, em qualquer lugar que você estiver, você iluminará. A luz é para estar no meio das trevas. Não é para poder a gente fazer do templo uma caixinha de luz. Oh, que coisinha linda. Não, gente. A luz é nas trevas, a luz tem que brilhar no alqueiro. Mas para que ela possa ser útil no alqueiro, para que ela possa iluminar, ela tem que estar refletindo. É isso? Não adianta estar tendo a lâmpada se ela está apagada. E a nossa luz é o Espírito Santo. Fechou? Então construa uma relação com o Espírito Santo. Seja íntimo dele, convide para ele andar contigo. Faça como os grandes homens de Deus, que eram amigos do Espírito Santo, vivendo a vida de oração, jejum, consagração, leitura das Sagradas Escrituras, culto semanal. É isso que nós precisamos. A vida está tão corrida que a gente está deixando a nossa dieta espiritual de lado. Então, por isso que eu quero convidar você a pensar sobre o seguinte. Se o Espírito Santo é uma pessoa, quais são as principais características do Espírito Santo? E é claro, vou citar 3, de diversas outras. O Espírito Santo ele tem a capacidade de amar. O Espírito Santo tem a capacidade de emocionar. E o Espírito Santo tem a capacidade de desejar. Então perceba que, como uma pessoa, o Espírito Santo possui características de uma pessoa. Então, mais uma vez, atestando que ele não é uma força, ele não é, como algumas religiões o denominam, como um vento, uma força, uma energia cósmica. Não, ele é uma pessoa. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ama, tá certo? Então, o Espírito Santo, ele é capaz de se emocionar. Em Romanos capítulo 15, verso 30, diz: eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do que o Espírito Santo dá, que me ajudem orando em favor de mim. Perceba? No livro de Efésios, capítulo 4, verso 30, Paulo também diz: não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Então ele é capaz de se entristecer. 1 Coríntios 12, 11. E um só é o mesmo Espírito quem nos faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme o que ele quer, conforme ele deseja. Então o Espírito Santo tem vontade própria, né? Então ele é uma pessoa. Então a pergunta que eu faço para vocês é: se o Espírito Santo é uma pessoa, como devemos nos relacionar com ele? Vamos ver algumas respostas aqui, né? O Anderson Moreira, a Isadora diz: humildade. A Dilce Eletricista, ser fiel em todo tempo. O Anderson disse: devemos estar em santificação, oração, sendo justos e irrepreensíveis, renunciando à nossa carne, fazendo morrer o nosso velho homem. Isadora Brito disse: é importante reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza do Espírito Santo e buscarmos sua orientação e direção em nossa vida. A Maria Aparecida Rodrigues dos Santos diz: ser fiel, verdadeiro e irrepreensível. Irmãos, percebe que o termo irrepreensibilidade apareceu bastante aqui nas respostas, né? E, de fato, é um termo que pouco se fala, mas a irrepreensibilidade é
É uma das características mais exigidas quando se trata, por exemplo, de bispos, diáconos. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Viver uma vida irrepreensível não significa viver uma vida perfeita, mas viver uma vida debaixo da orientação do Espírito Santo e uma vida justa. Irmãos, entenda bem, e a gente precisa compreender isso. Viver uma vida justa não é mérito nosso. É mais que um dever. Ser bondoso com as pessoas não é um mérito. É mais do que o nosso dever, ok? Às vezes as pessoas, por exemplo, quando alguém perde um dinheiro e a pessoa acha e faz aquela festa, uau, a fulano devolveu um dinheiro que ele achou. Isso é uma coisa tão óbvia, tão claro, tem que devolver, porque não era dele. Claro que eu não estou diante da sociedade tão pervertida, né? Diante do ser humano que está se corrompendo tão facilmente no decorrer dos anos, nós olhamos para uma atitude dessa e vemos uma atitude nobre, de nobreza. Sim, a gente fica feliz com isso. Mas não deveríamos. Deveríamos ver isso como uma normalidade. O anormal seria olharmos para quem pegasse e roubasse e a gente ficaria escandalizado. Mas, por exemplo, tem pessoas que acham anormal entregar. É a inversão de valores. Então, é tempo, né, só o Espírito Santo para trabalhar nosso coração. Ainda falando aqui, fazendo um gancho com a aula de ontem, nós percebemos que a conversão é igual fé mais arrependimento. Então, se você já está me ouvindo e você ontem respondeu no nosso questionamento, se você é um convertido, se você respondeu sim, perceba que o Espírito Santo foi quem operou na sua vida para que você chegasse aonde você chegou. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, toda pessoa só crê em Jesus, só entende a palavra de Deus a ponto de crer em Jesus porque o Espírito Santo operou na vida dele, tanto querer como efetuar. Então o Espírito Santo ele já começa a atuar nas nossas vidas antes mesmo da gente entender que ele estava fazendo isso. Então ele nos convence, ele nos santifica, ele nos fortalece. Vamos falar um pouco então dessa obra do Espírito Santo, né? Vamos falar um pouco dessa ação do Espírito Santo e da obra dele. Devemos, então, respondendo aí a pergunta, se o Espírito Santo é uma pessoa, devemos nos portar com ele da mesma forma que nos portamos com as pessoas. Amor, uma relação de intimidade, de amizade. Então, qual é o papel do Espírito Santo na vida cristã? Como eu havia dito, qual é a obra que ele opera em nós? Então, eu já disse aqui ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele é que nos leva à santificação. É ele que está nos preparando para o nosso encontro eterno com Jesus. É ele que opera em nós. A santificação é uma parceria entre nós e a ação do Espírito Santo. Tem coisa, querido, que nós não vamos conseguir sozinho. Somente o Espírito Santo agindo em nós. Tá certo? Eu sempre falo para as pessoas que ninguém muda aquilo que ela não sabe que precisa mudar. Como analista comportamental, eu vejo muito isso quando faço análise de uma pessoa. Inúmeras vezes, quando ela está vendo o resultado, ela fala, uau, eu não tinha percebido isso. Olha, as pessoas até comentavam, mas eu não achava que eu era assim. Ou situações do tipo, meu Deus do céu, eu sabia que era assim, mas eu não queria aceitar que eu era. Então, são situações que as pessoas vão percebendo e o Espírito Santo, ele é exatamente essa pessoa que não precisa de uma ferramenta, né, técnica para poder entender quem nós somos e nos mostrar quem nós somos. Quando nós oramos ao Espírito Santo, ele começa a moldar nosso coração e nos mostrar exatamente a área em que nós precisamos ser trabalhados. Né? Então, ontem nós falamos sobre 10 versículos e eu disse para os irmãos, para vocês que nos acompanham ontem, sobre a necessidade dessa mudança, desses comportamentos, dessa mudança de mentalidade que molda nossos valores, que molda nossas crenças, essa mentalidade que trabalha em nós. Né? Quando muda-se a mente, automaticamente mudará-se os comportamentos. Então, quando a Bíblia diz para mudar a mentalidade, o jeito de pensar, automaticamente a Bíblia está ligando a ignição de uma mudança comportamental completa. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda nesse processo. Quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos um louvor,
algo que o Espírito Santo usa como uma chave e que muda lá dentro de nós. Você já experimentou, e eu quero fazer essa pergunta aqui para você pensar. Você lembra de algum momento em que ouviu uma palavra, ouviu uma pregação, ouviu um ensino, e naquele momento em que você ouviu, é como se uma chave tivesse mudado dentro de você? E naquele momento você começou a ter de fato uma outra perspectiva? Pois é, o Espírito Santo agindo ali. As pessoas às vezes na hora de orar, falam assim, Pai, nos dá inspiração para entender a palavra. E na realidade, queridos, uma coisa que talvez os irmãos não percebem é que o Espírito Santo, ele inspirou, o Espírito de Deus inspirou os mais de 40 homens que escreveram a Bíblia. Mas hoje ele nos ilumina para entender. Então vou ter uma dica. Se você, antes de orar, não ore pedindo para Deus te inspirar. Ore pedindo a Deus para te iluminar. Porque a inspiração já foi dada. A palavra já foi fechada. Jesus disse em Apocalipse, lá no finalzinho do livro, que o livro foi fechado. E que nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado. O que nós precisamos é da iluminação do Espírito Santo. Onde, ao sentarmos para ler as Sagradas Escrituras, ele age em nós, nos abrindo entendimento, nos tirando a venda dos olhos, para que possamos enxergar aquilo que naturalmente nós não enxergaríamos. Esta é uma outra obra do Espírito Santo. Eu estou só falando e não estou passando os slides. Né? O Espírito Santo nos converte a Cristo. Né? Então, a palavra de Deus diz aí. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Essas são as palavras de Jesus. O Espírito, ele nos convence. O Espírito opera a contínua transformação. Se você... Gente, isso aqui, por favor, guarda isso. Às vezes, nós temos a tendência, gente, a nos chatear com as pessoas, sabe? A nos ferir com elas, a nos entristecer com elas, porque elas são pessoas más e nos ferem, falam coisa que não gostamos, inclusive na aula de ontem eu mencionei isso. Só que percebe, essa pessoa que vive no meio da comunidade, no meio da congregação, ela ainda está em transformação. Sabe, se nós entendêssemos que todos nós que estamos aqui, vocês que me assistem aí hoje, o Tarcísio que está aqui me auxiliando, eu e os mais de 2 bilhões e 300 milhões de evangélicos que existem na face da terra, se nós entendêssemos que todos esses estão em uma transformação, nós seríamos mais empáticos, nós teríamos mais tolerância. Eu não estou dizendo tolerância ao pecado, mas tolerância à fraqueza do outro. Porque, queridos, é por isso que o Senhor nos colocou como comunidade, para que a minha força fortaleça a sua fraqueza e nós possamos um com o outro nos unirmos e assim avançarmos. Naquilo que eu não consigo ser tão bom, você possa completar a mim. E o Espírito Santo é essa liga. Quando Paulo vai escrever as igrejas em diversas das suas cartas, ele diz, tem de vós o mesmo modo de pensar. Parece loucura dizer isso, né? Uma ordem dessa de Paulo é loucura. Como uma comunidade, uma igreja, que tem diversas pessoas, inclusive tem uma frase que o povo diz, cada mente uma sentença, e como esse povo vai pensar de uma maneira igual? Tá aí, o Espírito Santo. Quando vivemos em um só Espírito, em um só corpo, em unidade, amados, podemos até ter discrepâncias de pensamentos, opiniões diferentes, mas no final há uma convergência. No final há uma unidade de pensamento. Eu sempre disse para os irmãos aqui na igreja, toda vez que eu tenho uma convergência de pensamentos e de atitudes, de opinião com a minha esposa, gente, é ruim, porque a gente se desgasta. Cada um apontando ali. E eu percebi que com o passar do tempo nós fomos ficando mais maduros, graças a Deus. E as nossas convergências
de opiniões, elas têm se diluído de tal maneira e que hoje elas surgem, mas elas automaticamente, quando surgem, elas logo se dissipam, porque nós aprendemos de que nós somos um e as divergências de opiniões, elas fazem parte de uma relação de casamento, como de igreja, de qualquer lugar. Mas o que nós aprendemos é que com orgulho ninguém resolve nada. Querendo estar certo, ninguém resolve nada. Nós precisamos nos humilhar, nos esvaziar para que possamos ouvir o que o Espírito Santo está direcionando. Então, geralmente, quando há uma divergência, eu primeiro faço, olha, essa é a sua opinião, eu respeito a sua opinião, entendo que você acredita nisso. Eu, no entanto, não compartilho, mas vamos fazer o seguinte, vamos orar. E aquilo que o Senhor disser, nós vamos caminhar. Gente, isso tem resolvido tanto. Aí uma dica aí para vocês. Diante de uma situação em que houver divergência de opiniões, em vez de vocês quererem brigar para cada um querer dar certo e cada um ter a razão, use pelo menos essa frase. Eu reconheço que você pensa assim, eu aceito a sua forma de pensar, eu respeito isso, eu tenho uma opinião diferente e acredito que eu esteja certo. Mas vamos nos respeitar nisso e vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo para colocar paz ao nosso coração naquilo que for melhor para ambos. Gente, isso é nível elevadíssimo de relação com o Espírito Santo. Porque você coloca na mão do Espírito Santo uma decisão que vocês queriam resolver no grito. E na igreja funciona da mesma forma. Se alguém falou algo, disse algo, fez algo, gente, o Espírito Santo, oh Deus, ele é tão amigo, ele é tão presente. A gente precisa contar com ele nesses momentos, queridos. A gente precisa contar com ele nesses momentos de divergência. É porque a Bíblia diz que a paz do Senhor seja o árbitro. A paz. Ninguém consegue resolver nenhuma desavença, nenhuma situação de confronto com briga. Só piora. Lembra o que Salomão disse? A palavra branda desvia o furor. Exatamente isso. Então, eu respeito a sua opinião. Eu entendo que você pensa assim e eu acredito que você tem os seus motivos. Eu penso diferente, tenho os meus, mas vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos dar um tiro nessa conversa e vamos conversar com o Espírito Santo. Ele vai trazer aí em nosso coração a paz. E com certeza, querido, isso se conecta. Porque o Espírito Santo, nesse exato momento, ele recebe de você autorização para poder trazer a resposta. Mas enquanto os dois estiverem em conflito, ele não vai trazer a resposta. E eu estou dizendo isso a nível de relacionamentos, seja como for, ok? Por isso, o Espírito Santo opera em nós contínua transformação, porque perceba que o fruto dele é um fruto, são situações que são ferramentas, melhor dizendo, que nos habilitam a nos relacionar melhor. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Eu quero te desafiar, tirar uma dessas palavras, um desses substantivos, e dizer, esse aqui não serve para relacionamento. Perceba que o fruto do Espírito Santo, ele te habilita para relacionar com pessoas. E quanto mais as pessoas são difíceis, mais cheio do Espírito nós precisamos estar para lidar com elas. Gente, eu vejo aí várias vezes vídeos como lidar com pessoas difíceis. E aí, inclusive nas minhas palestras de analista comportamental, eu falo sobre isso, né? Sobre os temperamentos, enfim. Gente, a melhor ferramenta para lidar com pessoas difíceis é ser cheio do Espírito Santo. Tá aí! É ser cheio do Espírito Santo, é ter relacionamento com o Espírito Santo. Vai ter uma conversa difícil com seu marido, com a sua esposa. Ora, o Espírito Santo fala assim, você é meu companheiro. Mais íntimo do que meu marido é você na minha vida. Eu amo mais você do que minha esposa. Então, fica comigo aqui, porque o negócio não vai ser legal, não. E eu preciso das ferramentas que só o Senhor pode me fornecer, amado Espírito. Tá aí uma dica para vocês. Beleza? Uma terceira habilidade que o Espírito Santo de Deus opera em nós. E aqui, queridos, quebra qualquer desculpa para quem fala que não consegue falar de Jesus para as pessoas. Porque se você é cheio do Espírito Santo, e de fato você mantém uma relação de intimidade com Ele, gente, o próprio Jesus disse,
mas receberão poder, o dínamos, né? Que é o do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entenda, gente, não existe dom de evangelismo. Repito, não existe dom de pregação. O que é isso, pastor? Tem gente que prega uma oratória fantástica e tem gente que prega gaguejando. Não é sobre isso. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, uma das coisas que o Senhor disse que o Espírito Santo faria era nos habilitar para testemunharmos a fé. Por isso, ontem eu disse para vocês, escrevam testemunho. Gente, escrevam. Se você não escreveu, ore a Deus, escreva seu testemunho de conversão. As 3 etapas, é só você olhar a aula de ontem e você vai perceber. Por quê? Porque o compartilhar da fé é a principal ordem que Jesus nos deu. Nós podemos amar as pessoas, nós podemos fazer um monte de coisa, mas se nós não estamos falando de Jesus para os perdidos, para outras pessoas, nós não estamos usando o bem que o Espírito Santo nos deu. Ah, pastor, e minha timidez? Ah, pastor, e minha vergonha? Ah, pastor, e minha falta de habilidade? Vamos lá. Timidez, vergonha. O próprio Espírito Santo, ele tira isso. Ah, então eu tenho timidez, eu não tenho Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você começar a pedir de maneira intencionalmente ao Espírito Santo para que isso aconteça, isso vai acontecer. Por exemplo, quando Jesus disse, o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. A maioria das pessoas pensa que vou pedir a Deus um emprego e vou implorar, e vou pedir, e ele vai me dar um emprego. Ah, vou pedir para Deus para eu casar com aquela mulher ou com aquele rapaz. Não, calma lá. Não confunda as coisas. No verso seguinte, ele diz, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo a todos os que pedirem. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está falando sobre o Espírito Santo. Pedir, buscar, insistir. E esse Espírito Santo virá sobre você. E Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse sobre nós estaremos habilitados para pregar. É só você lembrar do conselho que ele disse aos apóstolos. E não vos preocupem quando vos dirigirem aos magistrados, à justiça, aos líderes, porque naquele mesmo momento virá sobre você o Espírito Santo e vos fará lembrar de tudo que você tem aprendido. Uau! Percebe? Quem disse isso foi Jesus. O Espírito Santo nos fará lembrar. Então, sobre pregar o Evangelho, o que você precisa é apenas se dispor, porque você já tem o Espírito Santo e ele te trará a lembrança. Alguém pode dizer assim, pastor, eu já ouvi, geralmente eu ouço, pastor, mas eu esqueço tudo que eu queria dizer. Está aí o que você queria dizer. Isso não significa que o que você queria dizer era o que o Espírito Santo queria que o povo ouvisse. Então a gente precisa compreender que quando nós estamos na dependência do Espírito, irmãos, quantas mensagens, quantos sermãos eu mudei em cima do púlpito, quantos tópicos que era para eu ser dito, era para eu explanar de uma forma, mas num momento eu explanei de outro. E isso é ser dependente do Espírito Santo. Eu faço o meu sermão, eu faço 7, 8 páginas escrito, todinho. Mas na hora da pregação, eu falo, Espírito Santo, aqui está o sermão, eu sei que o Senhor me direcionou a escrever isso, e eu peço ao Senhor que fale o que o Senhor quer que o povo que está presente, que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra, possa ouvir. E está aí, tudo certo. É o Espírito Santo que dirige. A partir do momento que você deixar de depender do seu amigo Espírito Santo para depender da letra, depender da sua oratória, da sua teologia, querido, não vai dar em nada. Então, entenda, é o Espírito Santo, é Ele que nos capacita. Por isso que Jesus não deixou que os apóstolos fossem pregar sem que primeiro não fosse cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos auxilia na pregação do Evangelho, no compartilhar da fé. E é por isso que nós precisamos buscar. Agora, presta atenção. Eu disse no início sobre relacionamentos de amizade que a gente precisa construir com as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, não é isso? Então, quero te incentivar a buscar ter esse relacionamento de amizade com o Espírito Santo. Ele é aquele que vai te orientar, te
te instruir, é Ele que vai estar presente nos seus momentos mais difíceis. Então, nesse início de jornada no Evangelho, né, esse Lidere em Um é um Lidere inicial, né, é a fase inicial do nosso curso. Para você que se converteu há poucos dias, você que está recentemente no Evangelho, lembra bem, pastor pode faltar, dinheiro pode faltar, os amigos podem faltar, seus pais, mas não deixe que o Espírito Santo falte, o óleo falte sobre a sua cabeça. Tá bom? Nós poderíamos falar muito mais sobre o Espírito Santo, mas falaremos isso em lições mais à frente no nosso curso avançado sobre o Espírito Santo. Essa é apenas para te mostrar que ao se converter, você pode até ter perdido vários amigos do mundo, mas você está ganhando um especial, que é o Espírito Santo. Deus abençoe, vamos orar. Pai, eu quero louvar ao Senhor por esse tempo, por o momento que o Senhor nos permitiu passarmos aqui, crescendo e aprendendo. Eu peço que o Teu Espírito Santo conduza cada um de nós em amor, em verdade, e que nós sejamos sustentados por Ele no nome de Jesus. Deus abençoe cada um nas suas cidades, em suas casas, e que esse amigo, o Espírito Santo, possa nos convencer a cada dia dos nossos falhas e pecados e que nós possamos voltar ao Senhor em arrependimento. Nós oramos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.